automatizar vendas ativas, gente. A ideia dessa apresentação é uma apresentação mais rápida, porque eu vou falar assim de um caso real, de como isso acontece, tá? E na verdade eu vou dar também algumas ideias de como vocês podem usar esse tipo de recurso para coisas além de vender, né? Você pode usar isso para muita coisa. Então vamos lá. Quais são as fases de uma montagem desse tipo de estrutura? A primeira, assim, eu vou mostrar quais são as ferramentas que a gente usou, quais são os critérios de seleção, isto é, o que você vai escolher para poder ser resolvido, não é tudo que pode ser resolvido, né? Como é feita a roteirização, isto é, como que você age como o diretor do seu filme de cinema, como é feito o acompanhamento e como ocorrem os resultados, tá? Ferramentas. A gente usou o bot nosso, né? E a gente usou também o AX como sistema de gestão. O bot ele pode ser conectado a basicamente qualquer sistema de gestão. Ele tendo uma conexão, algum tipo de API, acesso à base, o bot pode se conectar a ele, tá bom? Então eu vou falar agora sobre critérios de seleção, isto é, o que vocês podem escolher, né? Vou dar alguns exemplos, para poder ser resolvido, isto é, ter uma ação automática e obter resultados. O primeiro item é prospecção, isto é, você pode montar uma base, né? Definir um roteiro para que ela prospecte as informações. Essa base pode vir, por exemplo, de um Google Ads, né? Pode ser alguma conexão que você deixou no seu site e abriu o WhatsApp, por exemplo, né? Pré-venda é o seguinte, você tem alguma informação do seu ERP e essa informação é utilizada para você fomentar a venda do seu cliente usual, o seu cliente ativo. Esse eu vou dar o exemplo. Garantias, você tem alguma coisa que vence a garantia e normalmente isso também é um gancho. Você faz uma chamada um pouco antes da garantia acabar, pode ser, por exemplo, um vencimento até de um seguro. Está vencendo o seguro, você monta um roteiro de chamado para que o seu cliente faça uma renovação ou faça uma nova compra, tá? Isso também é muito semelhante para contrato. Está vencendo um contrato, no caso do seguro, talvez o contrato fosse o melhor exemplo. E você faz uma chamada, um roteiro, dizendo que aquele contrato vai acabar e você tem novas opções para fomentar e dar continuidade à prestação. E mesmo pesquisa, isso é muito interessante, você poderia colocar disparos para que o roteiro perguntasse aos seus clientes sobre alguma situação e desse um feedback para você de uma forma automática. Agora, como fazer a roteirização? Tá? A roteirização é feita da seguinte forma, você separa o objetivo, que eu mostrei anteriormente, você faz uma imitação e um acompanhamento. Eu vou mostrar como isso é feito. Primeira coisa, definiu o objetivo, isso foi feito na fase anterior. Você vai acompanhar a vida real desses objetivos, quer dizer, como que eles acontecem de verdade, né? Olhando, assim, assistindo de camarote, como isso acontece com as pessoas atuando para obter esse objetivo. Depois você vai simular esses objetivos através dos seus roteiros e vai executar simulações do ponto de vista assim, tudo que você acompanhou, você vai simular como se você fosse o cliente que está sendo atendido e ver o resultado do roteiro, isto é, esse roteiro iria atender essas simulações que você fez? Só depois disso é que você coloca em prática, isto é, você coloca depois que você já acompanhou, já assistiu de camarote, que você já simulou os casos que você levantou, que são casos interessantes, e que tudo deu certo, aí você coloca em execução. E nessa execução ainda você pode acompanhar a sua equipe, ainda atuar pontualmente e para que você não tenha divergência do que você estava prevendo, tá? Depois você coloca uma mensuração desses resultados e pode inclusive fazer alterações nesses roteiros para que ele tenha mais sucesso. Então essa timeline na roteirização: definição, estratégia, implementação, aplicação e avaliação e revisão. Essas fases são fixas, não tem como mudar. Aqui é um exemplo de uma imitação. Esse cenário aqui é uma conversa que o cliente mandava uma informação e o cliente dele, né, fazia uma resposta em áudio e perguntando assim, você quer fazer tal coisa, quer comprar tal coisa? Aí ele falava, dava a resposta em áudio. Isso foi antes
do processo automático. Depois, esse já é o mesmo caso usando o processo automático. Interessante que esse mesmo caso ainda responde por áudio, né? Nem todo mundo responde por áudio. Então, o que aconteceu aqui? O sistema converteu o áudio em texto, ele leu o texto e já criou o pedido no sistema de acordo com o áudio e já atendeu o cliente. Tudo isso em poucos segundos. Do ponto de vista do cliente, né, da gestão, a gente manteve o texto que foi o pedido do cliente no próprio pedido interno da empresa, né? Então é como se todo esse trabalho, que pode ser grande, né, ele não exclui uma revisão, mas a revisão também ela é facilitada quando você unifica os dois mundos, tá bom? Aqui é um outro exemplo, tá? Esse exemplo de execução pode até ser utilizado para fazer atendimento passivo. O atendimento passivo ele é muito mais genérico, né? Então ele dá muito mais trabalho, tá bom? Então aqui é um exemplo que ele entrou, uma regra, aqui são todas as regras automáticas, toda a parte da esquerda é o robozinho, né, entre aspas, é o roteiro atendendo o cliente. Nesse caso ele fez um cadastro do cliente através das perguntas, como se fosse uma pessoa atendendo, né? E depois desse cadastro ele deu continuidade ao atendimento dele normalmente, tá? Aqui é um exemplo de acompanhamento no qual a gente definiu algumas fases, por exemplo, aviso a ser enviado, pendente, o aviso ainda vai ser enviado, o pedido feito, o amarelinho aí é o pedido feito, isto é, houve um sucesso, né? E os clientes fizeram conversão, fizeram compra desse pedido. Depois o pedido negado é o azulzinho. Depois pedido cancelado, o cliente pediu e depois falou para o robozinho, não quero mais, eu não quero mais esse pedido. Aí o robozinho também cancela. Aí tem outras gestões aqui. Eu não vejo como insucesso um cliente falar que não quer um atendimento, não quer fazer um pedido. Isso faz parte das regras. Ele pode estar com o estoque cheio e tal. Então, mesmo um caso em que ele não nega, ele não quer fazer um pedido, eu ainda vejo que é um sucesso. Quer dizer, a gestão automática conseguiu multiplicar o resultado das regras, tá bom? Então, esses são pequenos exemplos e que esse mesmo fluxo pode ser utilizado assim nas mais inimagináveis situações, né? Pensando numa empresa, a parte financeira, você poderia ter conversão por exemplo, de recibos. O cara manda um comprovante de Pix, o sistema converte o movimento lá, aquela imagem em um texto e poderia já fazer um lançamento automático, baixar uma fatura, aprovar um pedido, né? E assim por diante. Então, essa gestão, eu acho que eu quis mostrar para vocês alguns exemplos práticos de como isso pode ser feito de verdade, tá? Esses são os meus contatos. Eu não sei nem se eu gastei 10 minutos, eu acho que eu gastei menos, né? Parabéns. Muito bom, show de bola. Não, foi muito bom, muito bom. Espero que tenham entendido e tido bons brainstorms aí. Eu fico sempre muito abismado com, né, tanta inovação, tanta coisa nova, mas show de bola. Parabéns, Marco. Vou abrir para vocês perguntarem, aproveita aí que ele está fresco na palestra, fiquem à vontade, a gente tem um tempinho, vamos tirar as dúvidas com o Marco. Eu só queria falar que é tão bom essa tecnologia, né, daquela fala do robô e eu estava conversando com ele, eu estava conversando com o robô e não com ele, e é tão perfeito o roteiro que eu achei que eu estava conversando com ele e não era um robô. Na verdade, Mariana, não sei se você percebeu, a gente tem uma fase da imitação. Que você levanta os termos que acontecem durante a conversa real. Isso não é uma IA, tá? Não é uma IA. Não, eu sei. Não é. É um mecanismo de atendimento usando vamos dizer assim, o texto nativo que a gente faria mesmo, né? E isso dá um resultado bem legal porque fica muito mais humano, né? Sim. Não, eu acho que era um preconceito da minha parte achar que essas conversas por robô ia ser muito padrão, né? Clique 1, digite 2, sim, digite 3. E não precisa, né? Dá para ser bem natural. Muito legal, ferramenta, muito boa. Pessoal, só um comentário, nós somos de tecnologia aqui também na Atena.
quando você vê um negócio desse, parece muito simples, né? Mas a gente consegue entender a dificuldade que o Marco tem em executar esse projeto. E, cara, é inacreditável. É altíssima tecnologia aí que o cara oferece, viu, pessoal, de verdade. É claro que talvez minha opinião não valha muito aqui, porque eu não conheço de fato do negócio do Marco no detalhe, mas tecnologicamente falando, é incrível. Parabéns, Marco. Muito. Obrigado, cara, pela atenção. Que isso, Rafael? Eu achei que era super simples. Na hora que a gente olha assim, parece ser super Eu também, simples. cara. Foi mensagem no WhatsApp, até eu mando. Que solta, né? Tem Ô, razão. Marco, Não é simples, não. Infelizmente, não é simples. bicho, o quanto. Quando eu entrei no grupo, eu demorei de conhecer, né? Porque a Poliana era mais ativa, e alguém falou comigo assim: a primeira vez que você esteve no grupo, presta atenção nesse cara, que esse cara é um gênio. Não E exagera. aí, bicho, cada vez que você aparece com mais um tapa na cara da gente. E essas tecnologias, cara, eu sou muito fã de tecnologia, e tudo que vem pra. Porque tem tecnologia que demora muito pra gente, pra facilitar a nossa vida. E outras como essa aí, elas já chegam assim, pegando na mão, levando parabéns, é muito show de bola mesmo. Muito show de bola. Valeu, obrigado, cara. Bom, eu não preciso falar nada. O Rafa falou que não conhece muito, mas eu conheço, indico, então vamos pra cima, gente. Show de Valeu, bola. obrigado, cara. Ô, Marco, aproveita, fala pra gente aí um segmento que você busca, quais os clientes, assim, para dar aquele estalo na gente e já te referenciar prontamente. Eu entendo também a complexidade, a necessidade, mas tem, assim, algum cliente que vocês já buscam, que a hora que a gente ouvir no meio de uma conversa, a gente já prontamente pensar em ti para referenciar? Eu vejo que esse tipo de ferramenta, ela não é uma ferramenta para substituir o ser humano. Eu vejo como uma ferramenta para multiplicar o ser humano. Então, se você tem alguém que te fala assim, que está lotado, não consegue dar suporte e tal, e ele está lotado de alguma coisa, alguma atividade que seria mecânica, a pessoa está muito lotada, né? Esse é um cara, porque ele às vezes não tem um recurso para ampliar a equipe dele, porque gente custa caro, mas ele tem talvez o know-how. Se ele fosse multiplicado por 10, ele já resolveria o problema dele. Então esse tipo de ferramenta ele serve para multiplicar alguma coisa que já existe. Ele não vai criar nada do zero, não, porque uma IA cria do zero, mas nem sempre cria o que a gente quer, então é complicado, né?